Em 1987, 12 exploradores adentraram a floresta de Oiabaciu com equipamentos de última geração e 3 semanas de suprimentos. Apenas um voltou, delirante, envelhecido 20 anos em questão de dias, murmurando sobre sombras que sussurravam nomes. As câmaras registraram tudo até o 5º dia. Depois disso, apenas estática e gritos. O que realmente aconteceu naquela floresta? A verdade vai arrepiar sua espinha. Vou-te contar o que aconteceu em seguida, mas antes, se você está na transmissão vertical, pegue seu celular agora, procure o nosso canal e faça a sua inscrição. Porque o que você vai descobrir aqui, ninguém teve coragem de revelar até hoje. Esta é a história completa da Expedição Y, e ela começa com uma equipe brilhante, que cometeu um erro fatal. Março de 1987. A Expedição Y era formada por 12 dos melhores profissionais da Europa Oriental, liderados pelo Dr. Victor Mendel, geólogo renomado da Universidade de Bucareste. O grupo incluía 3 biólogos, 2 geofísicos, uma antropóloga, 2 documentaristas, um guia local e 2 assistentes de campo, equipados com tecnologia de ponta para a época, menos gravadores de áudio, profissionais câmeras de vídeo, medidores de radiação, detectores sísmicos, portáteis e sistemas de comunicação via rádio. Eles tinham uma missão oficial: mapear anomalias geológicas e documentar a biodiversidade única da região. O orçamento, financiado por uma fundação científica privada de Viena. O prazo: 21 dias, dentro da floresta. Tudo parecia perfeitamente planejado. A floresta de Rojebatu fica na Transilvânia, Romênia, conhecida localmente como P. Durea Blestemat, a Floresta Amaldiçoada. Com 300 hectares de vegetação densa e retorcida, o local possui uma reputação que atravessa séculos. Desde 1800, mais de 60 desaparecimentos foram documentados oficialmente. Pastores que entravam e nunca mais eram vistos. Crianças que se perdiam e cujos corpos jamais eram encontrados. Até militares durante a Segunda Guerra evitavam patrulhar a área. Os moradores dos vilarejos próximos contavam histórias transmitidas por gerações. Luzes fantasmagóricas dançando entre as árvores, vozes chamando nomes de pessoas mortas. A sensação de tempo distorcido. Você entra às 9 da manhã e sai ao entardecer. Mas seu relógio marca apenas 10 minutos. E no centro da floresta existe algo que todos evitam mencionar diretamente: a clareira circular, um espaço perfeitamente redondo, onde nada cresce há pelo menos 200 anos. Apenas terra nua e negra, como se a própria vida recusasse brotar ali. Cientistas que coletaram amostras do solo encontraram composição normal, nenhum contaminante, nenhuma toxina, mas as sementes plantadas ali apodrecem em 48 horas. O Dr. Mendel era cético quanto às superstições. Filho da razão iluminista, formado em geologia e física, ele via essas histórias como folclore típico de regiões rurais isoladas. Lendas nascem da ignorância, costumava dizer em palestras. Para ele, as anomalias da floresta tinham explicações científicas esperando para serem descobertas. Talvez campos magnéticos naturais, talvez gases subterrâneos que causam alucinações, talvez simplesmente uma sorte estatística. Mas havia algo que o Dr. Mendel não sabia, algo que um velho xamã tentou avisá-lo na véspera da partida. Na noite anterior à expedição, enquanto a equipe fazia os preparativos finais no vilarejo de Cluj-Napoca, um homem idoso apareceu no alojamento, cabelos brancos até a cintura, olhos quase opacos de catarata. Ele segurou o braço do Dr. Mendel e sussurrou em romeno antigo. A antropóloga traduziu apenas parcialmente. O solo lembra. O sangue chama. Quem ouve, fica. Mendel sorriu educadamente e ofereceu dinheiro ao velho, que recusou e partiu em silêncio. Aquela seria a última chance de desistir. Se você quer descobrir qual foi esse aviso ignorado, ative o sininho agora para não perder nenhum detalhe dessa investigação. O que vem a seguir vai mudar tudo. A expedição entrou na floresta ao amanhecer de 15 de março. As primeiras horas foram normais, quase entediantes. A equipe seguiu uma trilha conhecida pelos guias locais,
marcando árvores com fitas coloridas para garantir o caminho de volta. As câmeras registraram o otimismo inicial. Piadas entre os membros, comentários sobre a beleza selvagem do lugar, o biólogo-chefe coletando amostras de musgo. Mas algo estava errado desde o princípio. Embora ninguém admitisse em voz alta, o silêncio. Florestas são ruidosas. Pássaros cantam insetos. Zumbem pequenos animais correm entre a vegetação. Ali, nada. Apenas o som das botas no solo úmido e o ranger ocasional dos galhos ao vento. Às 4 da tarde do primeiro dia, montaram um acampamento base a 3 quilômetros da entrada. Foi quando a sensação começou. Todos descreveram da mesma forma mais tarde. A certeza absoluta de estarem sendo observados, não de forma hostil, mas constante, como se a própria floresta tivesse olhos. O guia local, um homem de 50 anos, chamado Petru, que conhecia a região desde criança, ficou visivelmente desconfortável. Ele verificava as sombras constantemente. Nunca relaxava completamente. Quando questionado, apenas murmurava Issuntaisi. Eles estão aqui. No segundo dia, os equipamentos começaram a falhar. Primeiro, foram as bússolas. Todas as 4 que a equipe carregava começaram a girar descontroladamente, apontando direções diferentes a cada segundo. Os geofísicos inicialmente ficaram empolgados. Isso sugeria anomalia magnética significativa. Algo publicável. Configuraram os detectores para mapear o campo. Os resultados não faziam sentido. As leituras mudavam a cada medição, como se a fonte da anomalia estivesse se movendo. Ou pior, como se estivesse reagindo a eles. À tarde do segundo dia, membros começaram a relatar déjà vu intenso. A antropóloga jurava ter visto aquela árvore específica antes, exatamente naquele ângulo, embora fosse sua primeira vez na floresta. Um dos cinegrafistas disse que havia sonhado com aquele lugar na noite anterior, mas descreveu detalhes que só estavam visíveis agora, a quilômetros do acampamento inicial. E foi justamente nessa noite que o Dr. Mendel encontrou algo em sua barraca. Algo que não deveria estar ali. Ao abrir seu diário de campo para fazer anotações, encontrou uma página preenchida com sua própria caligrafia. Mas ele não havia escrito aquilo. O texto dizia: terceiro dia. Os símbolos nas árvores formam um mapa. Levam à clareira. Não devemos ir. Mas já fomos. Mendel mostrou aos colegas, procurando explicação racional. Talvez tivesse escrito meio dormindo, talvez estresse, talvez alguém imitando sua letra como brincadeira. Ninguém assumiu. E ele não se lembrava de ter escrito. No terceiro dia, descobriram símbolos, gravados profundamente em cascas de árvores centenárias, formando padrões geométricos complexos. Não eram recentes, menos a madeira. Havia cicatrizado parcialmente ao redor das marcas. Processo que leva décadas. A antropóloga reconheceu alguns elementos. Espirais, representando ciclos temporais. Círculos concêntricos, significando portais ou passagens. Figuras humanoides estilizadas. Mas a combinação era única. Não correspondia a nenhuma cultura conhecida da região. Tiraram fotografias, fizeram decalques. Quando plotaram as localizações dos símbolos em um mapa, formavam de fato um padrão. Linhas convergindo para o centro geográfico da floresta, para a clareira proibida. Naquela noite, todos tiveram o mesmo pesadelo. Uma mulher vestida de branco, parada na borda da clareira circular, apontando diretamente para cada um deles. Sem rosto, sem voz, apenas o dedo acusatório estendido. Quando acordaram às 5 da manhã, todos no mesmo minuto exato. Verificado pelos relógios, evitaram mencionar o sonho por horas. Foi a fotógrafa quem quebrou o silêncio ao café. Vocês também viram, mulher. A confirmação coletiva foi aterrorizante. No quarto dia, ao acordarem, perceberam que um membro da equipe havia desaparecido sem deixar rastros. Mas o mais perturbador, suas pegadas levavam direto para dentro de uma árvore sólida. O terror estava apenas começando. Muitos de vocês assistem nossos mistérios pela TV para não perder a continuação dessa saga amanhã. Verifique agora se o botão de inscrição está ativado. Imagine que você está no meio de uma floresta tão antiga que parece respirar. Bem-vindo à Romênia,
onde a equipe de expedição do Dr. Alaric se aventurou fundo na floresta Oiabasil, um lugar famoso por suas lendas assustadoras e desaparecimentos inexplicáveis. O objetivo deles era simples: estudar a flora e a fauna únicas. Mas o que encontraram foi muito além da ciência. Tudo começou quando um dos membros da equipe, um jovem botânico chamado Elias, simplesmente desapareceu. Numa manhã, sua barraca estava vazia e o único rastro era um símbolo estranho, desenhado na terra úmida. O pânico se instalou. Alaric, um homem da ciência, tentou manter a calma, organizando buscas, mas a floresta parecia ter engolido Elias. À medida que os dias passavam, coisas estranhas começaram a acontecer. Sombras dançavam na periferia da visão. Sussurros eram levados pelo vento. E os equipamentos eletrônicos falhavam sem motivo. Os GPS enlouqueceram. As bússolas giravam sem parar. Eles estavam presos, andando em círculos, sempre voltando para o mesmo acampamento abandonado. Não importa a direção que tomasse. Desesperados, eles começaram a investigar o acampamento e encontraram um diário antigo, escondido sob uma pilha de folhas apodrecidas. Pertencia a uma expedição anterior, de 50 anos atrás, que também havia desaparecido. As páginas, amareladas, contavam uma história de terror. A expedição anterior havia profanado o antigo local de ritual, despertando uma maldição que protegia a floresta. O autor do diário descreveu a floresta como uma entidade viva, uma prisão de árvores e sombras que não deixava ninguém sair. O símbolo que encontraram perto da barraca de Elias estava desenhado repetidamente no diário. Era o selo da maldição. Eles perceberam que não estavam apenas perdidos, estavam sendo caçados. A floresta não era apenas um lugar, era uma armadilha viva, e eles haviam tropeçado diretamente nela. A cada noite, o acampamento ficava menor, como se as árvores estivessem se aproximando, fechando o cerco. Em uma noite de tempestade, Alaric e os membros restantes decidiram seguir as instruções enigmáticas do diário para tentar quebrar a maldição. Eles precisavam encontrar o coração da floresta, o altar profanado, e realizar um ritual de apaziguamento. Era uma corrida contra o tempo, com a própria floresta se contorcendo ao redor deles, galhos se torcendo como garras e o chão parecendo tremer sob seus pés. Eles encontraram o altar, uma pedra coberta de musgo e gravada com os mesmos símbolos estranhos. Enquanto Alaric começava a recitar as palavras do diário, as sombras ao redor deles ganharam forma. Figuras esguias e retorcidas emergiram das árvores, seus olhos brilhando na escuridão. Eram os guardiões da floresta, os espíritos da expedição perdida, agora servos da maldição. A luta pela sobrevivência começou. Eles não estavam apenas enfrentando uma força sobrenatural, mas também os fantasmas daqueles que vieram antes. O destino da equipe de Alaric agora dependia de um ritual antigo e da coragem para enfrentar os horrores que a floresta Oiabasil escondia. Eles conseguiriam escapar ou se tornariam apenas mais uma história de fantasmas sussurrada entre as árvores? A floresta guarda seus segredos e às vezes a ciência não tem todas as respostas. O que você acha que aconteceu com eles? Deixe sua teoria nos comentários. E se você gosta de histórias que te deixam acordado à noite, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nosso próximo mergulho no desconhecido. Obrigado por assistir e até a próxima. A constatação sobre as árvores veio do cinegrafista mais experiente, um alemão chamado Klaus, que havia filmado a clareira de múltiplos ângulos no dia anterior. Ao revisar as gravações e comparar com a vista atual, a diferença era inegável. 3 pinheiros que estavam a nordeste do altar agora ficavam a oeste. Um carvalho retorcido que formava marco visual estava 15 metros mais próximo. As árvores haviam se movido durante a noite, silenciosamente reorganizando-se ao redor do acampamento, como peças de xadrez. Não havia explicação. Árvores não andam, mas as imagens não mentiam. E ninguém havia ouvido absolutamente nada. O 6º dia trouxe a desintegração psicológica. Pela manhã, a bióloga-chefe, uma francesa chamada Isabelle, começou a falar em latim arcaico,
Durante o café, ela não estudava línguas mortas. Não tinha conhecimento prévio do idioma, mas as palavras fluíam naturalmente, formando frases que a antropóloga conseguiu traduzir parcialmente. Descrições de rituais de sangue, nomes de deuses esquecidos, coordenadas de lugares que não existiam em mapas modernos. Quando confrontada, Isabelle não se lembrava de ter falado nada além de francês. Outros sintomas surgiram rapidamente. Um dos geofísicos afirmou reconhecer a floresta de sua vida anterior como caçador medieval. O segundo cinegrafista passou a desenhar compulsivamente os mesmos símbolos das árvores, preenchendo 3 cadernos em 2 horas. Petro entrou em estado catatônico. Olhos abertos, mas não responsivo. Lágrimas escorrendo silenciosamente. Dr. Mendel tomou a decisão óbvia. Evacuação imediata. Empacotaram apenas o essencial e seguiram as marcações de fita colorida de volta à entrada. Após 1 hora de caminhada, reconheceram uma formação rochosa distintiva. Estavam passando por ela pela 3ª vez. Impossível. Haviam seguido em linha reta, sem desvios. Tentaram usar GPS. Os aparelhos mostravam que estavam se movendo, coordenadas mudando, mas sempre retornavam à mesma posição geográfica. Como andar em esteira. Movimento sem progresso. Tentaram abandonar a trilha, cortar caminho direto. Após 20 minutos de mata fechada, emergiram exatamente na clareira central. De novo. Como se a floresta fosse uma fita de M. Bios. Todas as direções levando ao mesmo destino. A noite do 6º dia foi quando perderam Isabelle. Ela saiu da barraca às 3 da manhã, dizendo que precisava coletar amostras de orvalho para análise. 2 membros foram atrás. Encontraram-na 40 minutos depois, apenas 100 metros do acampamento. De joelhos no solo, mãos enterradas na terra como garras. As palmas estavam queimadas, não por fogo, mas como se tivessem tocado ácido. E as queimaduras formavam padrões, os mesmos símbolos das árvores, gravados em carne viva. Ela olhou para eles e sussurrou, voz estranhamente calma. Eles querem que fiquemos. Eles estão sozinhos há tanto tempo. Querem companhia para sempre. Depois perdeu a consciência. As queimaduras não sangravam. Mas ao cruzar a linha da clareira, algo dentro dele mudou instantaneamente. Seus olhos não eram mais seus. No 7º dia, a tecnologia capturou completamente. Câmeras gravavam apenas estática intercalada com imagens que não haviam filmado. Rostos desconhecidos. Cenas de épocas diferentes, frames de coisas impossíveis, relógios marcavam horários diferentes entre si. Um mostrava 3 da tarde, outro meia-noite, outro simplesmente girava descontroladamente. Rádios captavam vozes em línguas extintas, canções que ninguém reconhecia. Às vezes, fragmentos do que pareciam ser suas próprias conversas futuras. E então, as gravações capturaram algo concreto. Klaus, verificando o equipamento às 5 da tarde, apontou câmera para a linha das árvores ao norte. Na reprodução posterior, visível por exatos 4 segundos, silhuetas humanoides entre os troncos. 5 delas, translúcidas mais definidas, cabeças levemente inclinadas como observando, não se moviam como pessoas, oscilavam, vibravam, como se não estivessem completamente sólidas. E suas proporções estavam erradas. Braços longos demais, articulações em lugares inadequados, faces onde olhos e bocas deveriam estar, mas não estavam. E foi quando as câmeras captaram pela primeira vez, de forma nítida, as entidades, e elas não eram fantasmas. Eram algo muito pior. Dr. Mendel, confrontado com evidências que desafiavam sua visão de mundo inteira, tomou uma decisão que a maioria considerou insanidade. Em vez de tentar fugir novamente, investigariam a fonte. Se estavam presos de qualquer forma, melhor entender por quê. Talvez houvesse forma de desfazer, neutralizar, negociar. Ele propôs adentrar o núcleo da clareira, examinar o altar completamente, procurar mecanismo ou explicação. 5 membros recusaram categoricamente. 6 concordaram, seja por confiança em Mendel, desespero ou simples resignação. Petro permaneceu catatônico. Na manhã do 8º dia, às 6 horas exatas, Dr. Victor Mendel cruzou o limite da clareira circular
e caminhou até o altar de pedra no centro. O que você está prestes a descobrir nunca foi revelado em nenhuma investigação oficial. Ative as notificações agora, porque essa verdade não pode ser perdida. O momento em que Mendel tocou o altar foi registrado por 3 câmeras simultaneamente. Todas mostraram a mesma coisa. Ele estendeu a mão direita. Dedos tocaram a pedra negra no topo da estrutura, e seu corpo inteiro enrijeceu, como se tivesse levado choque elétrico. Permaneceu assim por 18 segundos. Quando voltou a se mover, algo fundamental havia mudado. Seus gestos eram mais lentos, deliberados, quase ritualísticos. E quando olhou para a equipe, esperando na borda da clareira, seus olhos refletiam luz de forma diferente. Um brilho esverdeado que não deveria existir sob céu nublado. Ele falou, mas sua voz carregava harmônicos estranhos, como se múltiplas vozes falassem ligeiramente desincronizadas. Vocês precisam ver. Todos precisam ver. Está tudo aqui. Sempre esteve. E começou a escavar com as mãos nuas. Os outros, hipnotizados ou compelidos, ou simplesmente sem alternativas, atravessaram e se juntaram a ele. Cavaram por 2 horas, removendo camadas de terra negra que cheirava a ferro e decomposição antiga. Meio metro abaixo encontraram o verdadeiro altar, menos a estrutura de superfície. Era apenas marcador. O altar real era uma laje de pedra preta como obsidiana, 3 metros quadrados, coberta de inscrições em espiral que pareciam se mover quando observadas perifericamente. E no centro, um círculo escarlate. Sangue, mas não ressecado, não oxidado, não decomposto. Líquido, brilhante, fresco, como se tivesse sido derramado minutos antes. Embora a lógica dissesse que estava ali há 8 séculos. Impossível, a antropóloga, ainda parcialmente racional, traduziu fragmentos das inscrições usando sua compreensão de línguas proto-indo-europeias. O altar não era apenas local cerimonial. Era prisão, uma âncora dimensional criada pelos dacianos originais para aprisionar algo que eles haviam encontrado aqui muito antes de estabelecerem sua civilização. Os guardiões da floresta não eram protetores benevolentes de lendas suavizadas pelo tempo. Eram consciências predatórias de origem desconhecida, existindo em estado entre matéria e energia, famintas por experienciar a existência física novamente. O ritual daciano original não era adoração, mas contenção. Mantinham as entidades aprisionadas através de oferendas e cânticos regulares que reforçavam as barreiras dimensionais. A geóloga percebe então algo aterrorizante. Para um sair, outro precisa ficar. Era a regra do altar. Sempre foi. Quando o xamã amaldiçoou o local em 1212, ele não criou a prisão, apenas inverteu seus termos. Antes, os guardiões ficavam aprisionados, enquanto humanos viviam livres. Após a maldição, qualquer humano que profanasse o espaço seria sugado para dentro da âncora, substituindo os guardiões gradualmente, alimentando o sistema com consciência fresca. Cada expedição perdida não morria. Era absorvida, dissolvida em camadas de consciência amalgamada que mantinha o portal funcionando. E os guardiões, parcialmente libertados por cada nova vítima, podiam manifestar-se brevemente no mundo físico, sempre famintos por mais. Dr. Mendel, ainda sob influência do que quer que o altar lhe mostrara, proclamou solução. Destruímos a âncora. Quebramos o ciclo. Libertamos todos. Usaram os explosivos que haviam trazido para escavações geológicas. Plantaram cargas ao redor da base do altar. Temporizador de 5 minutos. Evacuaram para a borda da clareira. A explosão foi ensurdecedora. Terra e pedra erupcionaram para cima, como fonte negra. Por um momento, houve silêncio absoluto, como se a floresta inteira prendesse a respiração. Então a fenda abriu. Não fisicamente, não havia rachadura visível no solo, mas todos sentiram uma abertura no ar, um rasgão na realidade. Algo que não deveria existir em 3 dimensões tornando-se imperceptível. E através dela, elas vieram. As entidades guardiãs, não mais sugeridas em sombras, mas manifestas completamente.
Formas que desafiavam geometria euclidiana, ângulos que doíam nos olhos ao olhar diretamente, cores que não existiam no espectro visível, mas de alguma forma eram percebidas. E fome. Fome antiga, absoluta, consciente. 9 membros foram puxados simultaneamente. Não arrastados fisicamente, mas sugados, como se cordas invisíveis enrolassem seus torsos e os arremessassem em direção ao altar destruído. Klaus conseguiu manter câmera filmando enquanto era arrastado gravação, mostrando o impossível. Corpos tocando as árvores ao redor da clareira e começando a fundir-se com a madeira. Carne tornando-se casca-ossos, virando galhos olhos, permanecendo conscientes, piscando em pânico, dentro de troncos retorcidos. E quando ela olhou nos olhos do cameraman, viu que ele já havia sido escolhido pela floresta. Sua pele começava a rachar, como casca de árvore. Prestaram ter, esse a geóloga, Klaus sendo absorvido, mas ainda consciente. E Petru que permanecia catatônico durante tudo. A fenda começou a fechar. Klaus, metade do corpo já fundido a um carvalho jovem, gritou com voz distorcida. Fuja, enquanto está aberta. Corra, corra. Você está acompanhando a verdade mais perturbadora já revelada neste canal. Se está na TV, pause agora. Pegue seu celular e se inscreva para ver como essa história realmente termina. A geóloga se chamava Helena Russo, 32 anos, especialista em vulcanologia, nascida em Nápoles. Ela seria a única a testemunhar o que aconteceu depois e viver para relatar. Embora viver seja termo generoso para o que ela se tornou. Helena correu, não pensou, não planejou, apenas obedeceu ao grito de Klaus e correu. Suas pernas a levaram para sul, oposto à direção de todas as tentativas anteriores de fuga. E pela primeira vez em 3 dias, a floresta permitiu progresso. As árvores pareciam se afastar, criar caminho, empurrá-la gentilmente na direção correta. Galhos que deveriam bloquear se curvavam. Raízes que deveriam trapicá-la se retraíam. A floresta a estava expulsando, mas enquanto corria, Helena viu coisas. Não alucinações. Sua mente científica distinguia. Eram memórias que não lhe pertenciam, se manifestando como sobreposições. Na realidade, ela viu a floresta há 800 anos, dacianos realizando rituais, o massacre de 1212, expedições anteriores sendo consumidas, século após século de consciências aprisionadas, gritando silenciosamente dentro das árvores. Viu Andrei fundindo-se com o carvalho. Viu a expedição Romanov, de 1952, encontrando o mesmo destino. Viu outras expedições que nunca foram oficialmente registradas. Uma de 1876, outra de 1734, uma, ainda mais antiga, de 1523, todas absorvidas. Todas conscientes ainda. Ela correu por horas ou minutos. Impossível dizer. Quando finalmente emergiu da linha das árvores, caiu de joelhos em campo aberto, a 40 quilômetros de onde entraram originalmente. Camponeses a encontraram às 6 da manhã de 24 de março, 9 dias após o início da expedição. Mas Helena não parecia ter 32 anos. Parecia ter 52. Cabelos completamente brancos. Não grisalhos, mas branco neve. Pele profundamente enrugada como couro curtido. Olhos afundados em órbitas, catarata começando a se formar. Análises médicas posteriores confirmaram. Envelhecimento celular real, não cosmético. Seus telômeros mostravam degradação equivalente a 20 anos acelerados. Ossos com densidade reduzida típica de sexagenários. Sistema cardiovascular apresentando desgaste incompatível com sua idade cronológica. Impossível, mas mensurável. Helena passou 3 semanas em hospital psiquiátrico, em Cluj-Napoca. Os primeiros 7 dias, ela não falou. Apenas desenhava compulsivamente. Sempre a mesma imagem. Árvores com rostos humanos gritando silenciosamente. No 8º dia começou a murmurar. No 12º, aceitou sessão de hipnose regressiva. O psiquiatra gravou tudo. Sob hipnose, Helena descreveu viver 1000 vidas condensadas em horas. Experienciar séculos passando em minutos
dentro da floresta. Ser forçada a testemunhar o destino de cada pessoa absorvida pelo altar, ao longo de 800 anos, suas memórias, seus medos, seus últimos pensamentos, conscientes, antes de dissolverem no coletivo. Disse que, dentro da floresta, tempo não flui linearmente. Passado, presente e futuro existem simultaneamente. A consciência amalgamada dos guardiões e de todas as vítimas opera fora de temporalidade normal. É por isso que ela envelheceu. Não porque passou mais tempo objetivamente, mas porque sua consciência vivenciou mais tempo subjetivamente. Mas o mais perturbador foi o que ela disse em seu último depoimento consciente, uma semana antes de morrer misteriosamente. Em seus pertences, autoridades encontraram objetos que desafiavam a explicação. Uma fotografia em sépia, datada de 1952, baseada no tipo de papel e processo químico, mostrando Helena Russo em uniforme soviético entre membros da expedição Romanov. Ela está lá, reconhecível, apesar da época impossível, sorrindo para a câmera. Uma moeda romana, de bronze, cunhada no ano 187 DC, com perfil feminino que análise facial computadorizada determinou ser 94% compatível com o rosto de Helena, e um dente molar humano preservado em resina de âmbar. Teste de DNA confirmou. Era dela. Mas datação por carbono indicou que o âmbar tinha 320 anos. Eu não fugi. Ela sussurrou para a enfermeira. A floresta me mandou de volta, com uma mensagem. Na manhã de 15 de abril de 1987, Helena Russo foi encontrada morta em seu quarto hospitalar trancado por dentro. Corpo em posição fetal, expressão de paz absoluta, sem sinais de violência ou trauma. A autópsia revelou parada cardíaca, mas suas últimas palavras, escritas com o próprio sangue na parede branca acima da cama, diziam simplesmente: eles ainda esperam. Faltam apenas 2 capítulos para você descobrir toda a verdade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história e garanta sua inscrição no canal agora. Após o desaparecimento da expedição Y, autoridades romenas organizaram 3 operações de resgate distintas entre 1988 e 1991. A primeira, em junho de 1988, consistia de 15 militares experientes e 2 especialistas em sobrevivência. Entraram pela manhã com equipamento de rastreamento, comunicação via rádio de curto alcance e ordens estritas de não ultrapassar 5 quilômetros de profundidade. Contato foi perdido após 4 horas. 6 dias depois, 9 voltaram a pé, sem equipamentos, sem os outros 6, incapazes de explicar coerentemente o que aconteceu. 2 desenvolveram esquizofrenia permanente. 3 cometeram suicídio nos meses seguintes. 4 se recusaram terminantemente a discutir a experiência. A segunda expedição, em 1989, usou helicópteros para sobrevoar a área e lançar equipes por cordas diretamente na clareira central, evitando caminhada pela floresta. O helicóptero desenvolveu falha mecânica inexplicável ao cruzar o espaço aéreo acima da clareira. Motores funcionando perfeitamente, mas controles não respondendo. Precisou fazer pouso emergencial a 3 quilômetros de distância. A equipe resgatada reportou instrumentos de navegação enlouquecidos e sensação de peso invisível, empurrando a aeronave para baixo. A terceira tentativa, em 1991, foi puramente tecnológica, menos drones equipados com câmeras, não tripulados, controlados remotamente. Todos os 4 drones perderam sinal simultaneamente ao cruzarem 500 metros além da linha das árvores. Nunca foram recuperados. Em dezembro de 1991, o governo romeno declarou a floresta de Rojebutu área interditada permanentemente. Cercas foram erguidas, placas de aviso instaladas, patrulhas periódicas estabelecidas, oficialmente por risco geológico indeterminado. E um desses locais fica a apenas 200 quilômetros de onde você está agora. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas as análises científicas dos materiais recuperados da Expedição Y revelaram anomalias que permanecem inexplicadas. As gravações de vídeo, quando examinadas quadro por quadro em laboratórios da Universidade de Bucareste, mostraram distorções
que não correspondiam a nenhum defeito conhecido de equipamento. Campos eletromagnéticos medidos nas fitas indicavam intensidades impossíveis, suficientes para fritar circuitos. Mas os equipamentos continuaram funcionando. Análises espectrográficas de áudio detectaram frequências infrassônicas entre 7 e 19 Hz, exatamente as frequências conhecidas por induzir ansiedade, paranoia e alucinações em humanos. Mas nenhuma fonte natural ou artificial foi identificada. Estudos paranormais independentes sugeriram teoria de campo morfogenético, área onde trauma coletivo criou memória ambiental, que aprisiona e repete eventos. Cientistas mais convencionais propuseram um portal para a dimensão paralela, onde física e tempo operam sob regras diferentes. Nenhuma teoria foi comprovada ou refutada definitivamente. Relatos mais recentes mantêm o mistério vivo. Em 2020, turista alemão ignorou cercas e entrou na floresta com GPS e câmera GoPro. Foi encontrado 16 horas depois, vagando em vilarejo próximo, sem memória das últimas 24 horas. Câmera destruída, como se tivesse sido esmagada por pressão extrema. Em 2022, imagens de satélite comercial capturaram a anomalia térmica na clareira central. Menos assinatura de calor em formato humanoide, 3 metros de altura, sem fonte aparente. Análise de inteligência artificial das feições dessa figura correspondeu em 87% ao rosto do Dr. Victor Mendel. Ele ainda está lá. E em 2024, a descoberta mais perturbadora. Pesquisador independente, analisando imagens históricas de satélite, detectou o padrão. A clareira circular está crescendo. 2 metros de diâmetro por década. Lento, mas mensurável. Como se a influência da maldição estivesse se expandindo gradualmente. Se você quer saber qual é esse local próximo, e se já houve casos parecidos no Brasil, deixe quero saber nos comentários e ative o sininho. A resposta vem em breve. De 12 exploradores que entraram na floresta de Oiabasil, em março de 1987, 11 foram consumidos pela maldição ancestral que habita aquele solo amaldiçoado. Andrei Popescu I, a desaparecer, absorvido por um carvalho, sem deixar vestígios, além de pegadas impossíveis. Dr. Victor Mendel, líder cético que tocou o altar e perdeu sua própria alma, permanecendo aprisionado na clareira, onde sua forma ainda é detectada décadas depois. Isabel, Klaus, os geofísicos, os cinegrafistas, Petru, todos fundidos com as árvores. Consciências dissolvidas no coletivo ancião dos guardiões, gritando silenciosamente dentro da madeira por toda a eternidade. E Helena Russo escapou, mas pagou o preço de 20 anos de sua vida, condensados em 9 dias, retornando como mulher velha em corpo jovem, carregando memórias de 800 anos de horror, antes de morrer misteriosamente com mensagem de sangue na parede. 3 perspectivas tentam explicar o inexplicável. Céticos racionalistas argumentam exposição a gás natural tóxico, possivelmente mercúrio vaporizado, ou compostos orgânicos voláteis de decomposição vegetal, que causaram alucinações coletivas severas, explicando comportamentos erráticos e percepções distorcidas. Eles apontam para precedentes, como Caverna de Moville, na Romênia, onde gases tóxicos criam ambientes letais. Mas isso não explica envelhecimento físico de Helena, objetos anacrônicos encontrados em seus pertences, nem evidências fotográficas e de vídeo das anomalias. Investigadores paranormais sustentam teoria de maldição genuinamente sobrenatural. Sam, Daciano de 1212, canalizou poder além da compreensão humana, vinculando entidades dimensionais ao local através de ritual de sangue, criando prisão eterna que se alimenta de consciência humana. Eles citam padrões similares em locais amaldiçoados, globalmente, onde trauma histórico aparentemente impregnou o ambiente. Mas falta metodologia científica para testar ou validar tais alegações. Cientistas de fronteira, pequeno grupo operando fora do mainstream acadêmico, propõe terceira via. Portal
ou fenda dimensional natural, possivelmente relacionada a anomalias geomagnéticas profundas, onde espaço-tempo funciona diferentemente. A floresta seria ponto de intersecção entre nossa realidade e outra dimensão, onde consciência persiste sem forma física. E certos rituais ou eventos traumáticos amplificam essa conexão. Evidências parciais incluem medições eletromagnéticas anômalas e distorções temporais documentadas. Nenhuma teoria é conclusiva. A verdade, se existe verdade única, permanece enterrada naquele solo negro onde nada cresce. O que podemos afirmar com certeza: algo existe naquela floresta que desafia nossa compreensão de realidade, tempo e consciência. Respeito a locais sagrados não é mera superstição cultural, mas reconhecimento de que existem fronteiras do conhecimento humano que talvez não devam ser cruzadas imprudentemente. A Expedição Y buscou explicações científicas, encontrou apenas mistérios mais profundos. E quem garante que não existem outros lugares, assim silenciosamente esperando em florestas remotas ao redor do mundo? E a análise de imposto automóvel das feições dessa figura corresponde 87% ao rastro do Dr. Victor Mendel. Ele ainda está lá. O impacto da história permanece vivo na cultura local. Moradores de vilarejos ao redor de Oiabaciu ainda realizam oferendas nas bordas da floresta durante equinócios. Não por tradição folclórica, mas por medo genuíno. Flores, mel, pão são deixados em pequenos altares improvisados com súplica silenciosa. Não nos levem. Já tiveram suficiente. Algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas completamente. A Expedição Y abriu uma. E a floresta continua esperando. Se essa história mudou sua percepção sobre mistérios inexplicados, deixe um like agora mesmo. Compartilhe com alguém que não acredita em maldições. Eu quero saber, você teria coragem de investigar algo assim? Responda nos comentários. Muitos de vocês assistem nossos mistérios pela TV. Para não perder a continuação dessa saga amanhã, verifique agora se o botão de inscrição está ativado. A Expedi e nos ensina algo fundamental sobre a condição humana. Nossa necessidade insaciável de compreender pode nos levar além dos limites seguros da razão. Dr. Victor Mendel era brilhante, sua equipe competente, seus métodos impecáveis, mas brilhantismo não é proteção contra forças que operam fora das leis que conhecemos. Há lugares neste mundo onde a lógica se dobra, onde tempo não flui como deveria, onde consciências antigas espreitam em silêncios que precedem a própria humanidade. A floresta de Oiabaciu é apenas um deles. Quantos outros existem? Não mapeados, não reconhecidos, esperando pacientemente o próximo grupo de exploradores, confiantes demais em sua ciência e céticos demais em sua sabedoria. Os moradores sabem. Eles sempre souberam. Gerações transmitindo avisos, não como folclore encantador, mas como conhecimento de sobrevivência. Algumas fronteiras existem por razão. Alguns mistérios talvez devam permanecer sem solução. Não por medo da verdade, mas por respeito ao desconhecido que nos precedeu e permanecerá depois que partirmos. A Expedição Y buscou respostas na floresta. Encontraram apenas mais perguntas. E você, ao explorar os mistérios do desconhecido através deste canal, o que realmente busca? Conhecimento? Emo? Ou talvez confirmação de que existem coisas além da compreensão, além do controle, além da arrogância humana que insiste em explicar tudo? Se você chegou até aqui, é porque essa história te impactou profundamente. Deixe nos comentários. Floresta, se você quer mais casos assim, mistérios que desafiam a lógica e assombram a consciência. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para não perder o próximo mistério que vamos revelar. Porque em breve investigaremos um caso ainda mais perturbador, mais próximo de você do que imagina. Compartilhe esse vídeo agora. Essa história precisa ser conhecida. Precisa servir de aviso para aqueles que pensam que ciência sozinha pode protegê-los de tudo. E lembre-se sempre, a verdade é mais estranha
que a ficção. A realidade contém abismos que nossa imaginação não consegue alcançar. Até a próxima investigação. Se a floresta permitir.